estou tentando fazer isso pela terceira vez para tu ver como são as coisas. Eu que não edito, mas as anteriores ficaram muito ruins. Vou falar sobre equação sem muita conversa, só presta atenção. Vou mudar para a sala de aula, fica ligado. Informações aqui importantes. Equação. Equação significa igualdade. O que tem de um lado exatamente tem que ser igual ao outro. Não pode ser parecido, tem que ser exatamente igual. Equação. Eu coloco um questionamento, uma pergunta com a resposta do outro lado e o que falta é parte dessa pergunta. Por exemplo, x mais 1 igual a 2. Estou dizendo que existe um número que somado a 1 vai ser igual a 2. A tua intuição diz que isso é fácil. Ora, um número somado a 1 que vai dar 2 é 1, porque se eu fizer isso aqui, ó, 1 mais 1, isso aqui é igual a 2. 2 é igual a 2. E tu tem razão. O problema é quando chega a coisas desse tipo. Ó. Como é que tu vai descobrir um número que somado a 2 é igual a 3 vezes esse número mais 4? Difícil essa. Para isso, existe um método para tu resolver. Eu coloquei 3 casos aqui. Esse método resolve todas. Esse método funciona da seguinte forma. Tu vai deixar a variável ou a letra de um lado e passar todos os números para o outro. O que tu precisa saber? Que dos lados da igualdade, o que está desse lado é o primeiro membro. E o que está deste lado está no segundo membro. Ok até aí? Primeiro membro, segundo membro. Tu tem que deixar em um dos lados só as variáveis e do outro só os números. Observa, eu tenho x mais 1 igual a 2. Eu preciso deixar só o x aqui. Então, o que tu vai fazer? Escrever a variável, escrever o sinal de igual, o que tinha depois do sinal de igual. E agora compara essa com a de cima. O que tu não usou? O que tu não usou nessa aqui que tem aqui, ó? Esse menos 1 tu não usou. Então, tu vai pegar esse menos 1 e passar ele para o outro lado. Toda vez que tu muda os objetos em função da igualdade, de um lado para o outro, respeitando o sinal de igualdade, eles mudam o sinal ou mudam a operação. Se era mais 1, vai ficar aqui menos 1. Agora, desse lado, eu só tenho x. Vou repetir o x, o sinal de igual, e vou resolver isso aqui. 2 menos 1 fica 1. Simples, não foi? Segunda opção. Qual a diferença dessa aqui? Ela tem um 2 do lado do x, tem um número junto com a letra. Eu vou fazer aqui. 2x mais 1 é igual a 5. Eu vou seguir a mesma regra do primeiro. Eu vou escrever o x e o número que está junto com ele, o sinal de igual e o que tinha depois do sinal de igual. Observa que eu não usei esse 1, então eu vou mudar ele de lado com o sinal contrário. Menos 1. Vou continuar aqui. 2x é igual a 5 menos 1. Fica 4. Nesse caso, eu tenho um número que acompanha a letra. 2x igual a 4. Eu vou escrever só o x, o sinal de igual, o que tinha do outro lado, e o número que estava aqui, eu vou trocar de lado, só que eu vou escrever ele dividindo. X vai ser igual a 4 dividido por 2, 2. Isso não é mágica. Esse é o método para tu lembrar. Eu vou te dizer agora como isso acontece. Observa o primeiro. Eu tenho x mais 1 igual a 2. Eu preciso ficar só com x aqui. Para tirar esse mais 1 daqui, eu poderia colocar menos 1. Eu poderia fazer isso então. X mais 1 menos 1 é igual a 2. Só que o que tem de um lado tem que estar do outro. Se eu coloquei menos 1 aqui, eu vou colocar menos 1 aqui. Mais 1 com menos 1 cancela, eu fico com x igual a 2 menos 1. Que era o que eu tinha aqui, ó. Parece no final que eu mudei de lado o número 1, mas não foi isso que eu fiz. Eu coloquei um oposto ali e coloquei do outro lado também para manter a igualdade. Tu precisa lembrar de tudo isso? Não. Tu precisa lembrar do método. Letra de um lado, números para o outro, mudando a operação. Mas isso é para tu saber que não acontece por mágica. Aqui também, eu tenho x, 2x é igual a 4. Eu não quero saber quanto é 2x, eu quero saber quanto é 1x. Então eu vou dividir os dois lados por 2. Aqui eu simplifico e eu acabo com x igual a 4 sobre 2. O que parece é que eu peguei o 2 daqui e coloquei do outro lado dividindo.
Mas não foi isso que aconteceu. Preciso lembrar disso? Não. Tu precisa lembrar do método. Tu precisa lembrar do método como tu usou para resolver. Mas isso é para tu saber que as coisas não surgem do nada. Às vezes, tu vai ter que organizar a equação. Observa que eu tenho x aqui e x do outro lado. Eu tenho x mais 2 é igual a 3x mais 4. Eu vou passar todas as letras para o primeiro membro. Então, eu vou escrever x, vou mudar esse aqui. Era mais 3x, vai ficar menos 3x. Vou copiar o sinal de igual e o que ficou depois de eu ter tirado os 3x. Quem eu não usei? Esse menos 2. Vou mudar de lado com o sinal contrário. Menos 2. 1x menos 3x, como tu sabe que é um x? Basta olhar. Quantos x tem aqui? 1. 1x menos 3x fica menos 2x. É igual a 4 mais 4 menos 2, fica mais 2. Observa que aqui, ó, o menos 2x é negativo, a tua variável está negativa. Quando isso acontecer, tu precisa fazer isso. Coloca menos 1 aqui do lado, significa que está multiplicando toda a equação por menos 1, os dois lados. Quando tu multiplica menos 2 por menos 1, fica mais 2x. Quando tu multiplica mais 2 por menos 1, fica menos 2. Agora eu posso continuar. Vou repetir como na outra. X vai ser igual a menos 2 divididos por 2. X vai ser igual a menos 1. O que tu precisa fazer? Lembrar do método. O que vai ter diferente disso? Se tiver parênteses, se tu tiver que organizar a equação, é isso que vai mudar. Não muda muito além disso, a não ser tu precisar organizar a equação. Como é que tu vai saber se tu consegue fazer? Tu precisa fazer exercícios. Tu precisa resolver listas de exercício. Eu vou tentar deixar uma lista de exercício aqui nos comentários para que tu tente resolver. Uma lista com resposta. Ah, se tem resposta, por que eu vou fazer? A resposta é para saber se tu conseguiu acertar. Como é que eu vou te dar uma coisa sem resposta? Não vai adiantar muito. Tu precisa ter resposta para saber se tu acertou. O que tu precisa fazer agora? Tu precisa treinar. Matemática não é um dom divino, é treino. Tu consegue correr 2 quilômetros? Talvez não, mas se tu começar a treinar todo dia, provavelmente tu vai conseguir. Tu toca algum instrumento? Talvez não toque. Mas se tu quiser aprender, tu vai ter que treinar. Se tudo tu precisa treinar, por que matemática não seria assim? Tu precisa treinar as coisas. Então, para o que tu está fazendo e treina. Treina para que tu consiga resolver as coisas. Eu sei que é difícil, tu vai ter que trocar o tempo que tu vai estar sem fazer nada ou fazendo alguma coisa que tu gosta para estar estudando. Mas tu precisa fazer isso. Não esquece, esse projeto é para o nono ano. Se estiver te ajudando, não estiver no nono ano, que bom. Esse ano, se tu tá no nono ano, tu vai fazer a coisa mais difícil que tu já fez na vida. Mas no final vai valer a pena. Vai estudar, vou ver se eu consigo deixar a lista aqui para ti. E não briga porque eu não tô deixando vídeo toda semana. Desculpa, eu tenho aulas para fazer. Ah, mas tu não prepara as aulas. Arita, é muito preguiçoso. Desculpa. Tem mais vídeo aí. Tem mais vídeo aí. Tá? Acalma o coração. Bons estudos para ti e nos encontraremos.